fundamentos de eletricidade, né? Técnico em telecomunicações, logo, logo vocês já estarão formados, porque vocês vão ver que o tempo passa muito rápido, tá? Apesar de vocês estarem no primeiro semestre, o tempo passa muito rápido. Então, hoje, pessoal, a nossa aula 7A é a primeira lei de Kirchhoff, tá? Então, para que a gente usa lei de Kirchhoff? Antes, as leis de Kirchhoff, elas se dividem em duas leis, a lei dos nós e a lei das malhas, né? Então, a gente vai hoje trabalhar com a lei dos nós, a aula que vem, lei das malhas, e depois, numa terceira aula, a gente junta as duas. Vamos juntar as duas leis. Então, as leis de Kirchhoff, elas são empregadas quando os circuitos começam a ficar mais complexos. O que seria deixar o circuito mais complexo? É ter duas baterias ou mais. Então, essa simbologia de bateria, nesse exemplo aqui, ó, nós temos 1, 2, 3. Então, o circuito já ficou mais complexo. Ou seja, com a lei de Ohm, a gente não vai conseguir resolver todo esse circuito. A gente consegue resolver parte do circuito. Porque a lei de Ohm a gente sempre vai utilizar, né? Sempre a gente vai utilizar. Agora, esse circuito, com várias baterias, né, 2 ou mais, existem técnicas diferentes de resolução, né, desse circuito. Agora, resolver o quê? O que a gente vai analisar nesse circuito? Corrente. Então, com as leis de Kirchhoff, a gente vai calcular todas as correntes desse circuito. Com o cálculo da corrente e com o valor dos resistores, aí a gente acha as tensões. E achando corrente e tensões, a gente consegue determinar a potência dissipada nesse circuito ou nos elementos, né, nos bipolos desse circuito aí. Então, as leis de Kirchhoff são empregadas em circuitos elétricos mais complexos, como, por exemplo, circuitos com mais de uma fonte e resistores com ligações em série, em paralelo, e tudo isso aí misturado também. Tá? Então, para começar a entender a lei de Kirchhoff, tem aqui um pouquinho da história dele. Ó, ele foi aluno do Gauss e contribuiu para resultados importantes no campo da física, olha lá no século XIX, né, de 1824 a 1887. Ele morreu em 1887. O conjunto de equações diferenciais, denominado leis de Kirchhoff, trata das correntes, tensões e resistências dos circuitos, porque só com a lei do Ohm a gente não estava conseguindo mais resolver os circuitos, que eles ficavam muito complexos. Então, o Kirchhoff desenvolveu, né, esse outro método de análise, né? Então, são as leis das correntes e as leis das tensões. E em 1875 foi indicado, ó, para a Cátedra de Física Matemática na Universidade de Berlim. Então, o Kirchhoff faz parte da história aí da eletricidade, da eletrônica, né, das leis da física e assim por diante. Então, definições. Então, antes também da gente começar a falar das leis de Kirchhoff, nós temos algumas definições para entender naquele nosso circuito. Tá? Lembrando que no final dessa parte teórica, preparem os cadernos aí para a gente fazer exercício junto também sobre a primeira lei de Kirchhoff. Vocês vão ver que é bem fácil essa primeira lei aí. Então, algumas definições. Ó, nó elétrico, ponto de ligação de 3 ou mais condutores do circuito. Então, eu vou ler por enquanto isso aqui, depois eu vou mostrar no circuito essas definições. Então, nó elétrico é quando eu tenho 3 terminais juntos, ou mais, 3 ou mais. O nó secundário são 2 terminais. Então, eu posso ter um resistor ligado em série com outro resistor. Aí eu junto os terminais que fazem a ligação desses 2. Aí eu vou ter um nó secundário. Mas o nó secundário não faz parte muito dessa nossa análise. Eu coloquei ele aqui porque ele está no manual aí do Centro Paula Souza, tá? Mas o nó secundário, não se preocupem com os nós secundários. Ramo, trecho do circuito compreendido entre 2 nós principais e consecutivos. Ramo é a união de 2 nós. Nós principais, não nó secundário.
em cada ramo do circuito eu tenho a mesma corrente, porque é um circuito série, né? Então a gente vai até medir isso aí hoje. Então, em cada ramo do circuito flui uma corrente denominada corrente de ramo. E essa corrente, naquele ramo, é a mesma, porque é um circuito sério. Já já vocês vão identificar isso. Malha é um contorno do circuito constituído de pelo menos 2 ramos. Então, se o ramo é a união de 2 nós, se eu pegar 2 ramos, eu vou ter uma malha fechada, é um contorno fechado. Aí, nessa malha fechada, nós não temos a mesma corrente, elas vão mudar. E rede elétrica ou circuito elétrico, em resumo, é uma associação de vários dispositivos elétricos, sejam eles ativos ou passivos, né? São os nossos bipolos, né? Sempre que a gente fala de bipolo é que tem 2 terminais. O que é que tem 2 terminais? Tem o diodo, que vocês estão vendo aí com outros professores, tem indutores, tem capacitores, no nosso caso, resistores e as nossas baterias, né? Então, são bipolos, né? Então, é onde a gente começa a trabalhar com as associações desses vários dispositivos. Olha só, eu tenho agora um circuito, né? Então, vamos usar esse circuito como base de estudo para entender o que é o nó, o que é o ramo e o que é a malha. Principalmente esses 3 aí. E vocês viram que os nós interligam 3 ou mais fios. Então, nós temos o nó A. Olha lá, o nó A está interligando 3 resistores, né? Tem 3 ligações nele. Então, eu tenho um nó no ponto A. Temos um nó no ponto B. Temos um nó no ponto C. E temos um nó no ponto E. Então, nesse circuito aqui, ó, nós temos 3 nós. Mas e esse pontinho no D aqui e um pontinho no F? Ó, é uma ligação só, não tem 3 ou mais fios aí ligados, tem 2 aqui. Então, o D e o F, ele tem a característica de nó secundário, que ó, eles interligam 2 fios. E os nós secundários, ó, normalmente não são considerados na nossa análise. Tá? O que interessa para a gente é analisar um nó e não o nó secundário. O nó A, o nó E, C e B. Então, de nó secundário, pela nossa definição aí, nós temos 2, que é o D de dado e o F de faca. Temos os ramos agora, né? Então, é trecho do circuito compreendido entre 2 nós principais consecutivos. Então, o nó principal, vocês viram que o C, o B. Então, uma ligação entre 2 nós, eu vou ter o nosso ramo. Então, o primeiro ramo aqui, ó, é a união de 2 nós, que é o A com o E. Então, eu estou chamando aqui de ADE, né? Então, o ADE, eu vou ter um ramo aqui, que é a união de 2 nós. Lembrando que o D só faz parte do caminho, né, desse ramo. O D não é um nó. Temos mais nós aí, temos mais ramos, né? Agora estamos falando de ramo. Então, temos um ramo que é esse central. Então, esse ramo aqui, ele está unindo o A, o nó A com o nó C. Então, eu tenho um ramo aqui. Uma característica dos ramos é que eu tenho a mesma corrente só no ramo, que é um circuito série. Todos os ramos, eles são séries. Olha aqui desse lado agora, nós temos o AFB. AFB. Então, é a união de 2 nós principais, que nesse caso é o A com o B. Então, nesse ramo, a corrente é a mesma, a corrente não muda nesse ramo. Temos mais. Temos o ramo C ou EC. Tanto faz a ordem aí. Então, eu chamei de CE. Então, é um ramo porque ele também está unindo 2 nós. Temos mais ramos aí, ó. CB.
CB também é um ramo, ou BC. Eu tenho a união de dois nós, nó C com nó B. E olha, nesse ramo eu tenho dois bipolos, que é um resistor e uma bateria. Temos mais esse ramo aqui, ó, que é B com E. Então eu tenho a união também de dois nós principais, o nó B com o nó E. Também eu tenho aqui o nosso ramo. Então, nesse circuito aí, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos. 6 ramos nesse nosso circuito. É o ADE, né, que é esse entre o nó A e o E. Temos o central, que é o AC. Temos o AFB. Temos o C com E, o C com o B e o B com o E. Então dá um total de 6 ramos. E agora falta a malha. Então o principal, professor, que eu falei para vocês ADF não seria outro ramo também? Tá cortando seu áudio. Qual que você falou? ADF não seria outro ramo? Ah, mas o D e o F são nós principais? Não, verdade. São secundários. Isso, ó. Então, agora as malhas, né? Então, agora falando de malha, hein? Então, eu falei para vocês que o importante é entender os nós, os ramos e agora as malhas. A definição de malha: contorno fechado do circuito constituído de pelo menos 2 ramos. Então, é um contorno fechado constituído pelo menos de 2 ramos. Então, agora eu vou ter um contorno fechado. Então, o primeiro é esse contorno fechado, e ele constitui pelo menos 2 ramos aqui, né? Nesse caso, nós temos o ramo C, temos o ramo ADE e o ramo AC. Então, esse aqui tem, inclusive, 3 ramos, esse contorno fechado aqui. Então, colocando as letras, é o A, C, E, D e volta para o A. Então, aqui nós temos uma malha. A malha é essa aqui do lado direito, que também está começando aqui pela identificação de letras, né? No A, depois vai para o C, depois vai para o B, F e volta para o A. Então, aqui eu tenho também uma malha fechada. Temos uma outra malha fácil de visualizar, né? Então, essas 3 malhas aqui, elas são bem fáceis da gente visualizar. Que essa terceira aqui, ó, começa aqui no C, depois vai para o B, depois pula para o E e volta para o C. Então, fechou também aqui uma malha. Fechamos uma malha. Nós temos mais. Então, nós temos uma malha que é essa externa aqui, junto com essa interna. Então, ela está pelas letras aqui, ó. Começa aqui no A, vai para o D de dado, E de C de casa, B de bola, F de faca e volta, né? Aqui eu também teria uma malha, né? Então, tem uma malha aqui também. Temos mais malha aí, ó. Temos essa malha externa. Então, externamente ao meu circuito, eu tenho também uma malha, que é o contorno fechado. Então, é aqui, ó, o A, depois vai para o F, B, E, D e voltou para o A. Então, tem essa malha aqui, fechada aqui. Temos mais. Temos essa malha aqui, ó, que ela começa aqui no A, vai para o D, depois E, B, C e voltou para o A. Então, aqui eu tenho também uma malha que é um contorno fechado. Temos mais. Aqui, ó. Temos essa aqui começando no A, F, B, E, C e volta para o A. Também é uma malha aqui, que é um contorno fechado. Chega de malha.
né? Então, de malha nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malhas. Circuito aqui. As malhas, elas serão utilizadas na aula que vem, pessoal. É na segunda lei. Hoje, na primeira lei, a gente vai usar muito os nós. Na primeira lei, a gente vai trabalhar muito malha. É a aula que vem. A aula que vem eu vou voltar a falar desse conceito aqui de malhas. Então, agora entrando na primeira lei de Kirchhoff, que é conhecida como lei das correntes, também conhecida como lei dos nós. Então, olha só, primeira lei, também chamada de lei das correntes ou lei dos nós, resulta diretamente do princípio da continuidade da corrente elétrica. Eu já comentei com vocês que a corrente elétrica, ela tem uma continuidade, né? Então, ela pode entrar num circuito e quando ela sair, ela tem que sair com a mesma grandeza, né? Então, nós temos aí... Vamos analisar o quadro de força da nossa casa. Nós temos as fases e o neutro. Então, as correntes das fases somadas têm que dar o valor da corrente do neutro. Né? Então, quando não ocorre isso aí, fica que parte da corrente está sendo perdida aí nesse circuito. Isso aí pode até caracterizar o choque elétrico, né? Porque quando nós tomamos choque, aquela corrente que era para voltar lá para o nosso circuito, ela vai para o nosso corpo, né? Ela vai para o nosso corpo e a gente fecharia um circuito aí com a terra. Por isso que tem equipamento de proteção nos quadros de força hoje em dia, que é obrigatório, né, nas instalações. Eu até já comentei com vocês que é o DR, é o disjuntor diferencial. Esse disjuntor ele mede a corrente que entra e a corrente que sai. E elas têm que ter o mesmo valor, né? Se tiver algum desequilíbrio, se entrar mais corrente e sair menos, significa que alguém está tomando choque ou algum aparelho entrou em curto, né? E está tendo fuga de corrente para o terra. Aí esse disjuntor, né? Então isso aí hoje é norma técnica, isso aí faz parte hoje da instalação elétrica. Por quê? Evita acidente com choque elétrico. Né? Então a lei das correntes, ela tem essa continuidade. Então, se tem correntes entrando num nó e se tem corrente saindo, então, se eu somar as que entram e somar as que saem, eu tenho que ter o mesmo valor. E é isso que o enunciado dá, né? Principalmente esse aqui de baixo. Ó. Os dois enunciados são iguais. Então, vamos ler primeiro esse de baixo, que eu acabei de falar dele, né? Citando o exemplo desse protetor aí, né? De choque, que é o DR. Então, o enunciado da primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte, vamos ver esse de baixo primeiro. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, esse enunciado é exatamente o que eu falei para vocês desse dispositivo. As correntes que estão entrando na casa de vocês tem que ser a mesma que sai lá pelo neutro do quadro de vocês. Então, se tiver alguma diferença, a primeira lei de Kirchhoff não está tendo validade. Por quê? Porque eu não tenho valores iguais de correntes que entram igual aos que saem. Então, mas por que isso está ocorrendo? Tomando um choque ou algum dispositivo entrou em curto. Esse enunciado de cima tem o mesmo resultado. Olha só o que ele diz. É nula a soma algébrica das correntes que convergem para qualquer nó de um circuito elétrico. É nula a soma algébrica. Por quê? Esse enunciado tem que adotar sinais. Correntes que entram, a gente pode adotar que é um sinal positivo. E correntes que saem, sinais negativos. Aí, na soma disso tudo, dá zero, né? Que é nula, né? É nula, é zero. Vamos ver isso num exemplo, ó. Então, temos um exemplo aqui de um nó I de elefante, ó. E esse nó tem a corrente I1. Aí, o sentido dela, ela está entrando no nó. O I2 está saindo do nó. O I3
está entrando no nó. O I4 está entrando no nó e o I5 está saindo do nó. Então, é o sentido que está sendo dado aí nesse exemplo. Então, se a gente usar o enunciado, que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem, nós temos essa equação aqui, ó. Significa o quê? Eu estou somando I1 mais I3 mais I4. Por quê? Porque são as correntes que entram, ó. I1 está entrando no nó, I3 está entrando no nó e o 4 também. Então, nós somamos as correntes que entram. É igual a soma das correntes que saem. Quem é que está saindo? I2 e 5. Então, achamos a equação desse nó. E se a gente soubesse alguns valores aqui de correntes, a gente ia conseguir determinar outras correntes, né? Então, por isso que a gente tem que pôr agora uma equaçãozinha matemática. Agora, o que muda nessa equação aqui de baixo? Essa equação de baixo, ela usa aquele enunciado que diz que a soma das correntes em um nó é nula. Mas, se eu usar esse enunciado aqui, que a soma das correntes em um nó é nula, eu tenho que considerar o seguinte, ó. Considerando, ó, correntes positivas as que entram no nó e negativas as que saem do nó. Aí eu tenho que pôr sinal. Então, eu coloco o I1 como positivo, o I3 como positivo e o I4 como positivo, que é o que está aqui. E aí eu somo com as correntes que saem. Só que as correntes que saem, eu tenho que colocar o sinal de negativo. Por isso que é menos I2 e menos I5. Então, eu somo as correntes que entram e somo com as correntes que saem. Só que as correntes que saem, eu tenho que pôr o sinal de negativo delas. Então, isso aqui tem que dar zero. Mas essa equação aqui, pessoal, é a mesma dessa aqui de cima. Ó. Se vocês pegarem o I2 e mudar o lado da igualdade dele, ele fica mais I2, ó, igual está aqui. Se pegar o I5 e mudar ele aqui para a direita também, para o outro lado da igualdade, a gente troca o sinal, ele fica positivo. Aí nós temos esse resultado aqui de cima. Ou seja, os dois enunciados dão o mesmo resultado. Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Então a gente sempre vai fazer o seguinte, vai ter um circuito, aí vocês vão identificar o nó e vão pôr uma letra para aquele nó. Ó, o nó A. Então eu achei o nó A, união de de 3 ou mais, né, terminais. Aqui tem 4, ó. Então isso aqui que é um nó. E foi chamado de nó A. Aí a gente vai escrever assim, ó, primeira lei no nó A. 2 pontos. E embaixo a gente começa a montar a equação. Então, nesse caso aqui, ó, correntes que entram no nó, I1 e o I2. Por isso que elas são positivas aqui, ó. Mais I1, mais I2. Correntes que saem do nó, I3 e 4. Por isso que temos aqui, ó, menos I3, menos I4. Igual a zero. Ou a gente usa aquele enunciado que diz que a soma das correntes que entram é igual à soma das que saem. Que é essa outra equação aqui, que é igual a... Então, correntes que entram I1 mais I2, correntes que saem I3 mais I4. Por isso que nós temos I1 mais I2 igual a I3 mais I4. Então, essa é a aplicação aí da nossa lei dos nós. Outro exemplo. Então, temos um nó aqui, correntes que entram nesse nó, I3 e I4. Então, I3 e 4, eu considero elas positivas. Ó, é o que está aqui na minha equação. I1 e 2 saem do nó, negativas. Então, ó, menos I1, menos I2. Então, a equação fica com esse resultado aqui. Menos I1, menos I2, mais I3, mais I4 igual a zero. Ou poderia ser também... né? Eu poderia pegar aqui o I1, né? I1 mais o I2 mais o I2, isso aqui é igual ao I3 mais o I4, né? Então essas duas equações são iguais, são idênticas, né? Duas equações idênticas. E vamos agora para o nosso circuito. Vamos fazer uma demonstraçãozinha
aqui, ó, lá naquele nosso simulador. Então, não está exatamente igual a esse circuito, mas o formato tá. Os valores não estão iguais ao que está nesse desenho aí. Então, eu já deixei ele mais ou menos pronto aqui, ó. O legal é que nós temos o sentido das correntes aqui reais, né? Então, lembrando que aqui em cima, ó, nós temos a ver corrente, né? Se você tirar aqui o ver corrente, some o valor das correntes. Se você clicar aqui, começa a aparecer o valor da corrente. Lembrando que a gente trabalha com o sentido convencional de cargas. Se eu escolher o sentido eletrônico, que é o de elétrons, ó, é o inverso. É o inverso do convencional. Então, a gente trabalha com o sentido convencional, né? A maioria da literatura de eletrônica vai mostrar para vocês sentidos de correntes convencionais. O sentido eletrônico é só para vocês aprenderem a teoria. Então, nesse circuito, nós temos dois nós. Né? Tem esse nó aqui em cima e tem um nó aqui embaixo. Temos dois nós. E temos aqui, ó, uma bateria e outra bateria. Pilhas, né? Então, são pilhas. Uma tem 46,5 volts. Eu coloquei esses valores para arredondar um pouco as correntes. E eu estou usando agora aquele amperímetro que eu tenho que abrir o circuito para medir. Então, o amperímetro está fazendo parte do meu circuito. Mas a gente pode usar aquele amperímetro, ó, que vocês sabem que ele é o nosso amperímetro alicate, né? Então, se eu colocar aqui, ó, ele está medindo a mesma corrente desse amperímetro que eu tenho que abrir o circuito para ligar ele. Então, vamos pensar no seguinte, vamos analisar esse nó aqui de cima. Esse nó aqui de cima, eu tenho duas correntes chegando nesse nó e uma saindo, pela própria animação, né? A animação do circuito está dando esse resultado aí. Então, se a gente equacionar a lei de Kirchhoff aqui, a lei dos nós, a primeira lei de Kirchhoff, nós temos que somar essa corrente que está vindo aqui, ó, no sentido da minha esquerda, da direita, eu tenho que somar essas duas. Qual o valor delas? Uma vale 1. Então, pegando o nosso amperímetro aqui, alicate, se vocês olharem no ramo, o que é mesmo o ramo? É a união de dois nós. Então, se eu pegar o nó de cima com esse nó de baixo, eu tenho uma união de dois nós. Então, essa união desses dois nós, ela me gera 3 ramos. O primeiro ramo é esse do meio aqui. Aí eu tenho um ramo à direita desse circuito e um ramo à esquerda desse circuito. Então, se a gente analisar a corrente em um ramo, ó, vamos medir a corrente em todo esse ramo aqui, ó. Ela é sempre 1, ela não muda, ó. Qualquer ponto que vocês andarem aqui nesse ramo, a corrente não muda. No ramo central, a mesma coisa, ó, a corrente não muda. Mudou de valor agora, mas porque dentro desse ramo ela não muda. E temos esse terceiro ramo aqui, ó. Terceiro ramo, temos um valor de corrente, mas também não muda a minha corrente do ramo, que é 0,65. Esse ramo aqui. O ramo do meio é 1,65, ó, ampere. E o ramo da direita é 1. Então, vocês já estão imaginando a primeira lei do nó, lei de Kirchhoff, que são as leis dos nós, nesse nó aqui de cima. Então, você tem uma corrente que vale 0,65, uma corrente que vale 1, essas duas estão entrando no nó, então vocês somam ela. 1 mais 0,65 dá 1,5. E 1 é o valor da corrente que sai desse nó. Então, se vocês colocarem a equação da primeira lei de Kirchhoff nesse nó, você vai ter que 0,65 mais 1 é igual a 1,65. Então, vocês terão... E aqui embaixo? Aqui embaixo é um segundo nó. Eu posso também ter
a primeira lei de Kirchhoff aqui também nesse nó de baixo. Corrente que entra no nó, tem uma. Corrente que sai, tem duas. A própria animação está dando, né, esses sentidos aí para gente. Então, a corrente que entra no nó é 165, igual a soma das correntes que saem. Então, 165 vai ser igual a 065, que é essa aqui do lado esquerdo, mais 1, que é a do lado direito. Então, 1 mais 065 dá 165, que é a corrente que entra nesse nó, é igual à soma das que saem. Então, pessoal, esse circuito está provando a primeira lei de Kirchhoff. A aula que vem, a gente vai medir tensão. Aí a gente usa o voltímetro aqui, ó. A gente usa o voltímetro para medir as tensões nessa malha. Então, vamos analisar a tensão na malha aí, tá? Então, isso aí é a aula que vem. Hoje é só lei dos nós. Então, tá aí a nossa demonstração. Voltando aqui, temos 2 vídeos propostos aí para vocês assistirem, não agora, tá? Outra hora. O primeiro é da aula passada, né? Então é a aula passada, inclusive quem perdeu, né, tem que assistir essa aula aqui. E o segundo fala da primeira e da segunda lei de Kirchhoff. Então a primeira vocês já sabem, a segunda vocês não sabem ainda. Ou pode ser, claro, que tem colegas aí que já fizeram cursos e até saibam, né? Então, esse vídeo aqui, depois vocês assistam, porque ele já vai ser um conhecimento básico para a nossa próxima aula e vai ajudar cada vez mais, porque vocês já notaram que quando vocês assistem 2 vezes o mesmo filme, vocês pegam mais detalhes? Ou quando vocês assistem 2 vezes a mesma aula, vocês vão aprender mais também, né? Então, se vocês assistirem esse vídeo, que já tem um assunto da aula que vem também embutido nele, vai ajudar mais ainda vocês no entendimento da aula da semana que vem. E agora, pessoal, olha lá, exercícios. Exercícios, vamos começar por esse aí? Então, preparem aí o caderno, preparem o lápis. Então, esse exercício é só teórico, é só para vocês falarem os nós, os ramos e as malhas que nós temos desse circuito aí. Então, pegando aqui uma caneta aqui, vamos começar a mostrar os nós que nós temos aqui, né? Então, nós temos aqui ó, um nó A, né? Que ele está unindo aqui, ó, 3, né? 3 bipolos. Temos o nó B, do nó principal. Temos o nó C e temos um nó D de dado. Então, temos esses nós aí. Esses exercícios, pessoal, dessa aula aí, todas as respostas estão no final, tá? Todas as respostas estão lá no final. Mas deixem para olhar as respostas em caso de dúvidas, né? Não vão correr lá para ficar vendo qual é a resposta que eu vou falar aqui para vocês. Deixa para vocês depois refazerem, né? E se bem que vai ficar gravado também esse material aqui para vocês. O 2, o 1, esse O aqui, o 4, o 3, esses são aqueles nós secundários, tá? Então, nem vou contabilizar esses nós secundários. O que interessa para nós são os nós principais. Vamos falar de ramo agora. Ramos. Né? Então, o ramo é a união de 2 nós. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui. Então, eu tenho um ramo que liga o nó A com o C aqui, né? Ó. Então, esse aqui é um ramo. Temos do nó A com o B. Temos o B com o C. Temos o B com o D.
Ó, temos o A com o D e esse D com o C. Então, essas uniões aí que eu fiz em azul são os ramos. Todos os ramos. Depois vai ter uma resposta geralzona aí, tá? Depois vai ter uma resposta com todas essas informações aí. Só estou fazendo um rascunho aí agora. Inclusive, eu vou ter que apagar esse rascunho para não atrapalhar agora nas malhas, tá? Então, malha. Nós temos a malha alfa, né? Então, a malha alfa é todo esse circuito aqui, né? Da alfa, que vai do A, B, C, 4O, 1 e volta para o A. Temos a malha beta, todo esse caminho fechado aqui, né? Que vai ó, do A, 2, D, B e volta para o A. Temos a malha gama, né? Então tem a malha alfa, beta e gama. Essas aí é fácil de visualizar. Agora, nós temos uma outra malha fácil de visualizar, que é essa externa aqui, né? Todo esse contorno aqui é uma malha também. E a gente pode chamar de alfa mais beta mais gama. Se eu não me engano, vai estar assim lá no resultado lá. É a alfa com a beta com a gama. Aí nós temos também uma que é a alfa com a beta, né? Se a gente pegar essas aqui, ó, alfa com a beta também é uma malha. Temos também essa mesma alfa com a gama, né? Fazendo todo esse caminho aqui, desse tracinho verde aqui. Temos a alfa com a beta, a alfa com a gama, temos mais, né? Temos a beta com a gama. Né? Então, geralmente, malha nós temos mais mesmo, né? Então, nós temos a alfa, a beta, a gama, separadas. Temos essa externa aqui, que vai ser alfa, beta, gama, né? Então, 3 mais 1, 4. Temos a alfa com a beta, 5. A alfa com a gama, 6. E a beta com a gama, 7. Então, deu um total de 7 malhas. Então, temos um total de 7 malhas aí 7 malhas nesse circuito aí, pessoal. Professor, então vamos supor, a alfa ali, ela é uma malha por si só, então. É um caminho fechado, a alfa, né? Ó, certo, esse entendi, caminho fechado aqui, ó. Isso aí. A certo. beta também, é todo esse caminho fechado é a beta. A gama também, ó. Todo o caminho aqui fechado é a gama. Certo. Ah, tá aqui, ó, os resultados, ó. Então, esses resultados, eles é o que nós identificamos aqui. Tá no final depois, essa resolução depois vai estar lá no final para vocês. Então, nós temos ó, os 4 nós, A, B, C, D, os 6 ramos e as 7 malhas. Então, aqui, ó, além de ter o sentido da malha, né, pelas letras, A, B, C, 0, O, aqui, né, A, B, C, O, ou é a malha alfa, ou a malha beta, a gama. Então, aqui eu tenho 3 malhas. Depois eu posso somar a alfa com a beta. Então, ele está dizendo que a alfa com a beta, ela começa aqui, ó, no O, aí vai para o A, vem aqui para o A, né? Depois vem aqui, ó, o D, né? B, C e volta lá. Então, esse caminho aqui amarelo é essa alfa mais beta aqui, ó. Ele está dando de resultado aqui. Depois tem a alfa com a gama, que nós já analisamos, né? A beta com a gama e as 3, que é todo o contorno externo desse nosso circuito. E aqui está o resuminho do que é o nó, do que é ramo, do que é malha. É aí, tranquilo? Se alguém tiver dúvida, fica à vontade aí.
Agora nosso exercício. Agora tem que montar a equação. Então, olha lá, determine a intensidade e o sentido da corrente I2. Então, ele quer essa corrente I2 aqui, ó. Referente à figura abaixo, que é um circuito que só está dizendo, ó, tem uma corrente entrando no nó de 5,8, tem uma I5 também de 5,8, tem uma I2 saindo, uma I3 saindo e uma I4 saindo. E foi dado os valores, né? Da I3 e da I4. Então, vamos resolver esse circuitinho aí. Então, eu deixei aí essa... para a gente escrever aí agora, ó. Vamos escrever. Então, como é que é a resolução dos exercícios quando a gente trabalha com leis, né, de Kirchhoff? Então, a gente escreve assim, ó, equação da primeira lei do nó A. Então, a gente dá um nome, uma letra para o nó. Então, nesse caso aqui vai ser o A. E aí a gente começa a equacionar aqui. Então, correntes que entram no nó. Então, eu tenho a I1. Eu tenho a I5 também, que entra no nó, né? Então, eu vou fazer, ó, mais I5. Igual a soma das correntes que saem. Correntes que saem I2 mais o I3 mais o I4. Então, montamos a equação. Tá aqui, ó. E a equação, né, da primeira lei no nó A. Agora, vamos substituir valores aí. Então, o I1 vale 5,8. O I5 também, né, o mesmo valor, ó, 5,8. Isso aqui é igual. O I2 é a nossa incógnita, né? Dá para representar por X também, né, professor? Pode pôr X se quiser, sem problema. Sem problema, pode pôr X. O I3, 1,2. Mais o I4, 0,7. Então, 5,8 mais 5,8, quanto dá? 11,6. 11,6. Igual ao I2 mais 1,2 mais 0,7. 1,9. 1,9. Vamos inverter o lado aí. A gente pode fazer uma troca aí dos lados. Por quê? Eu quero dar a resposta assim, ó. I2 igual a... né? Então, eu vou fazer assim, ó. I2 mais 1,9 é igual a 11,6. Eu posso fazer essa troca na matemática. Mantendo, né, todos os fatores das igualdades. Né? Então, eu só troquei de lado, vocês viram, né? O 11,6 eu joguei para a direita e o I2 mais 1,9 para a esquerda. Por quê? Para ficar mais fácil, às vezes, de vocês entenderem a troca do sinal. Porque agora eu vou manter o I2 desse lado, ó. O I2 vai ser igual a 11,6 e esse 1,9 ele vai mudar de lado da igualdade, não vai? Ele mudando de lado, eu muda o sinal. Então, fica menos 1,9. E aí, nós achamos agora o valor do I2. I2 vai ser igual a... quanto dá aí? 11,6, né? Menos 1,9. (9,7). 9,7. Tá. Isso aí, pessoal. Vão acompanhando, fazendo aí no caderno, né? 9,7 o quê? Qual é a unidade de corrente? Ampere. Então, resultado 9,7
amperes. Então, essa é a resolução do exercício 2, né? Que é aplicar a nossa equação da primeira lei de Kirchhoff. Então, a equação é essa aqui que nós tiramos, né, desse circuito aí. Pessoal, aí tranquilo? Alguma dúvida? Esse aí? Tranquilo. Exercício 3. Olha lá, exercício 3. Ele pede para determinar a corrente I5. Ó, essa aqui, ó. I5 no circuito da figura abaixo. Ele deu o valor da I1, da I2, da I3 e da I4. Os sentidos a gente analisa na montagem da nossa equação. Então, vamos começar, ó, que nem no exercício anterior. Equação da primeira lei no nó N. Esse é o N de navio aí. Então, eu tenho a corrente 1, está entrando no nó. Outra corrente que está entrando no nó é o I5. E temos mais uma entrando no nó aí, né? Observaram lá do outro lado, ó. Que é o I3, né? I3 também está entrando no nó. I1, I5 e I3. E quem está saindo do nó? Igual I2 mais o I4. Né? Então, eu tenho a soma das correntes que entram igual a soma das correntes que saem. A equação, achamos. Agora, substituir e usar a matemática, né? Então, I1 é 5, mais o I5, que a gente não sabe, quem quiser pôr o X, pode pôr o X, mais o I3, que é 4, igual ao I2, que é 2, mais o I4, que é 1. Então, temos o parcial aí, ó. Então, eu posso dizer que o I5 mais 5 mais 4, 9, é igual a 2 mais 1, 3. Aqui, agora vai dar que o I5 é igual a 3 e eu vou mudar o 9 de lado, né? Então, ele é mais 9, mudando ele do lado da igualdade, fica menos 9. Então, o nosso I5 é igual a... Quanto dá esse 3 menos 9? Vai dar um valor negativo, né? Ó. Menos 6. Menos 6? Menos 6 amperes. Então, o que significa esse sinal negativo? Será que está errado a conta? Não, está certo. Significa que o sentido da corrente I5 que foi adotado pelo exercício não é entrando no nó, e sim é saindo do nó. Né? Agora, o valor em módulo está certo. O valor dessa corrente I5, a grandeza é 6. Esse sinal negativo, ele simplesmente está informando que o sentido de corrente que foi adotado não é o de entrar no nó, e sim de sair do nó. É isso. Tá? Não tem nada errado aqui. Tá certo. A única observação é essa aí, que o sentido da corrente I5 é o sentido de sair do nó. Vocês podem pôr até essa observação. O sentido da corrente I5 é saindo do nó, pois o seu resultado deu negativo. Podem colocar essa observação aí.
para não esquecerem. A grandeza em módulo tá certo, é 6. Quando eu falo em módulo, módulo é o valor se torna positivo, né? Quando a gente fala, ó, aquele valor em módulo é 10. Então pode ser menos 10, mas em módulo vai ser 10. Ele vai ficar positivo. Então, exercício número 3, pessoal. Alguma dúvida aí? Exercício agora 4. Número 4, ó. Então, nós temos agora um circuito que aumentou o número de nós. Então, vocês viram que temos aqui o nó A e o nó B. Né? Temos a corrente I, a corrente I1, a corrente de 1 ampere, a corrente de 2 amperes e a de 4 amperes. Então, ele quer calcular o I e o I1. Então, nesse exercício aqui, nós precisamos montar a equação da primeira lei no nó A e no nó B. Então, montando a equação da primeira lei de Kirchhoff no nó A, nós temos correntes entrando no nó. O próprio I igual à soma das correntes que saem. E 1 mais 1. Então, aqui, pessoal, nós chegamos numa equação que tem duas incógnitas. Tem o I e tem o I1. Então, nós não chegamos a nenhum resultado aqui. Então, deixa aqui por enquanto e vamos para o nó B. Então, lá no nó B, o nó B ele compreende, mesmo que está tendo essa ligação aqui, ó. Então, isso aqui é uma ligação de 4 terminais, independente que tenha esse fio aqui ligando, hein? Então, seria um nó único aqui, e não 2 nós. Eu tenho 2 bolinhas aqui, mas eu tenho um nó único aqui. Então, eu tenho, analisando o nó B, vamos pensar ele aqui no meio, ele tem as correntes I1, a corrente de 1, elas entram no nó, então eu somo essas duas. Então, para equacionar, vamos pôr I1 mais 1. Isso aqui é igual à soma das correntes que saem desse nó. 2 mais 4. 2 mais 4. Agora, nessa equação aqui do nó B, nós temos uma incógnita só. Então, vai dar para achar o resultado do I1. Então, I1 vai ser igual a 2 mais 4, 6, menos 1. Menos 1 porque eu já somei aqui o 2 mais 4 e esse 1 daqui eu já mudei o sinal dele. Então, isso significa que o nosso I1 é igual a 5 amperes. Achamos aí o valor do I1. Está aqui, ó, I1, 5 amperes. O que precisa agora, pessoal, é pegar esse valor do I1 e substituir na equação que nós achamos no nó A. Eu vou colocar aqui, ó, substituindo I1 calculado no nó B, teremos, olha lá, vamos substituir agora. Então, eu vou ter que o I é igual ao I1, que vale 5, foi calculado lá no nó B, mais 1. Vai ser 6? Onde? O I vai ser 6, isso. O I igual a 6 amperes, né? Então, o nosso I vale 6 amperes. Então, o I 6, o I1 5. Então, vocês viram que esse exercício ele tem 2 nós e vocês viram que no nó A nós não conseguimos calcular nada, né? Só montamos a equação.
No nó B, como nós tínhamos mais uma incógnita apenas, que era o I1, né? Deu para calcular o I1. Então, o I1 é 5. Aí, o resultado do I1 nós usamos depois na equação do nó A. Tudo bem? Dúvidas? Então, vocês estão vendo que a parte de matemática está bem tranquila, né? Bem tranquila aí a parte da nossa matemática aí. Esse exercício 5 aqui, ele pede, ó, no circuito elétrico abaixo, identifiquem os seus nós, ramos e malhas. É até um circuito mais simples, né, do que aquele que nós vimos. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, nós. Então, olhando para esse circuito, nós temos quantos nós aí que vocês acham que tem nesse circuito? Esse aí tem menos nós. Então, lembrando que nó é a união de 3 ou mais. 4 nós, professor? Quais seriam esses 4 nós? B, C, D e G. Então, vamos ver o B. O B tem a união de 3 ou mais? Não, só tem 2, verdade. Isso. O D você falou também não, né? Agora, o C tem, né? Ó, o C tem e o G tem. Então, nó é só o C e o G. Nesse circuito aí, de nó é só o C e o G. Os outros pontinhos aqui é só para pegadinha, né? Os outros pontinhos aí. Beleza. Agora, os ramos. Então, ramo, lembrando a definição, a união de 2 nós. Então, nós temos o nó C e o nó G. Então, de ramo, nós temos... Esse aí é um circuito parecido com o que eu demonstrei lá no simulador, né? Então, de ramo, nós teremos aí 3 também, né? 3, como também eu estou dizendo igual do simulador, né? Então, temos aqui o ramo CG. Temos mais um ramo... Vou pegar aqui uma outra cor. O C, que vem aqui para o E, para o F, e depois volta aqui para o G. Aqui seria um outro ramo. E temos mais um que pode ser aqui, ó, do C, vai aqui para o A, para o H e volta para o G. Então, temos 3 ramos. E malha. Malha também está fácil nesse aí. Então, vou apagar aqui as nossas anotações. Malha, nós temos quantas malhas? Aqui eu posso chamar essa aqui, ó, de alfa. Essa aqui de beta. Então, eu tenho uma malha alfa, né, que dá toda essa volta aqui, né? Temos uma malha aqui beta. E temos mais uma, que é a alfa mais beta, né? Sim. Temos mais uma, que é essa externa aqui, que seria a alfa mais a beta. Então, essa externa aí, alfa mais a beta. Só também exercício para definição, né? Só para as definições aí. Então, tá aqui, né, a resolução, tá lá no final também, né? Então, nós, ó, o C e o G. 3 ramos, né? CG, depois esse C que volta aqui para o G e outro C que vai aqui para o lado esquerdo. E as 3 malhas, alfa, beta e a alfa mais beta, né? Então, aqui tá passo a passo as letras, né, identificando esses ramos, essas malhas, se vocês esquecerem aí futuramente. Temos mais um circuito, mais um exercício aqui, ó. Então, esse exercício aqui, ele pede, ó, são conhecidos os valores de 1, e 2 e 4. Determine 3, e 5 e 6 por meio da lei de Kirchhoff. Bom, mas quer ver, ó, o nó A.
vamos aqui falar do nó A. Então, o nó A, correntes que entram no nó. Eu estou enxergando só o I5 aqui, ó, entrando no nó A. E saindo do nó A, eu estou enxergando o I1 e o I6. Né? O I6 ele sai do nó A. Apesar do desenho dele estar aqui do lado direito, né? Mas é a mesma corrente aqui, né? Inclusive o I6 vai do A até o D aqui, é I6. Então, no A eu posso escrever que o I5 é igual ao I1 mais I6. Né? O I5 do nó A é igual ao I1 mais o I6. São as correntes que saem. Corrente que entra só tem uma delas. E aí nós temos os valores do I5 ainda nós não temos. Então deixa I5 igual a o I1 nós temos, é 2 mais o I6. Né? Então I5 igual a 2 mais I6. Deixa assim por enquanto. Vamos montar as outras equações, que essa aí não dá para a gente calcular ainda, porque nós temos duas incógnitas, né? O I5 e o I6. No nó B, o nó B está aqui. Corrente que entra no nó. Tem essa aqui que é o I2. Corrente que sai do nó B é o I4 e o I5. Então eu vou ter que o I2 é igual a soma, né, das que saem. I4 mais I5. I4 mais o I5. O I2 nós temos o valor dele, ó, é 6. Né, ó, o I2 é 6. Vale 2. I4 temos também, é 3, ó. 5 não, mas agora dá para calcular esse I5, hein? Dá para a gente calcular esse I5 aí. Então eu vou inverter os lados aí, ó. Eu vou deixar o I5 mais 3 de um lado, I5 mais 3 de um lado e do outro lado o próprio 6. Então o nosso I5 vai ser igual a 6 menos 3, que é aquilo que quase eu falei a resposta aqui, né? Eu falei, ó, tem 6 subindo aqui, aí 3 desviou para cá. Se tem 6 subindo, 3 desviou, sobrou 3, né? Por I5. Então, o nosso I5 achamos 3 amperes. I5 calculado. Agora, ó, o resultado do I5 a gente pode usar aqui no nó A, ó, na equação do nó A, que a gente acha o I6. Aí vai dar para achar o I6. Eu vou voltar aqui agora para a equação do nó A e colocar 3 no I5. Isso aqui vai ser igual a 2 mais o I6, que é a nossa incógnita agora. Então, eu posso dizer que... Posso inverter isso aqui também, né? Ó, I6 mais 2 é igual a 3. Então, achamos aí o I6. O I6 vai ser igual a 3 menos 2, que vai dar 1 ampere. 1 ampere. Então já achamos, ó, o I6, o I5. Agora vamos montar a equação do nó C. O nó C, correntes que entram nesse nó. Ó, nesse ramo aqui, eu tenho a corrente I1. Ó. A I1 entra no nó C.
O I1 é uma. Tem outra que está entrando nesse nó, que é o I3, ó. Então eu somo com o I3. Correntes que entram, eu somo as correntes que entram. É igual a somatória das que saem. Só que as que saem aqui eu tenho uma só, que é o I2. 2. Então, o I1. Deixa eu ver. O I1 nós temos valor, ó. Vale 2. O I1 foi dado. 2. Mais o I3. O I3 não temos. Igual ao I2. O I2 nós temos. É 6. Foi dado. Então, mexendo aí na nossa equaçãozinha, aí invertendo aí os lados para ficar mais fácil e não errar os sinais, né? Aqui nem precisa inverter, que eu já estou com o I3 aqui, a minha incógnita do lado esquerdo. Então, o I3 vai ser igual ao 6, aí eu mudo o 2 para o outro lado da igualdade. Aí ele troca de sinal, fica menos 2. Então, achamos aí o I3, que é igual a 4. 4 amperes. Tá aí a resolução desse circuito, pessoal, que parecia, né? À primeira vista, vocês acham que é difícil, tal, mas é só aplicar direitinho os conceitos teóricos aí da primeira lei. Tá? Então, ela vai servir também como base para a gente calcular as tensões, as correntes também, né, desse circuito como um todo, né? Hoje a gente só está trabalhando com corrente. A aula que vem a gente trabalha com tensões e numa terceira aula a gente junta corrente e tensão. Então, por isso que é importante vocês irem aprendendo aí passo a passo essas etapas e não deixarem dúvidas, hein? Não deixem dúvidas aí. Por falar em dúvida, até aí O E tudo significa bem? bateria, professor? Qual? O E1, E2 significa o quê no circuito? Bateria, isso aí. Isso aqui é Então quer dizer símbolos que... de baterias. Elas que geram a tensão para ter corrente, né? Porque sem bateria nós não temos tensão, sem tensão nós não temos corrente no circuito. Certo, então quer dizer que se eu tiver duas correntes passando pela bateria até chegar no nó, eu tenho que jogar essas duas correntes também, que nem o senhor fez aí no caso do C, certo? O que seria duas correntes em uma bateria? É isso? É porque em cada bateria nós só temos uma corrente. É porque o senhor, no nó C, o senhor somou I1 mais I2. O senhor jogou na I1, né, que tem 2 amperes. Isso. E o I2 que é 6, mesmo passando pela bateria, entendeu? Não, mas olha só, essa bateria E1 que você está dizendo, é ela? Ela mesma. Ela Então, mesma. a bateria não muda o valor da corrente, porque é um circuito série. Né? Então, o I1, ó, o I1 é 2 até aqui, ó, até o ponto C. Talvez você está confundindo com esse I2 igual a 6. O I2 é essa setinha subindo, tá? Talvez tenha que mudar a posição desse 2 aqui um pouquinho verdade, mais tá. para cima, tá? Ele corresponde à setinha negrito, né? Isso aí. Eu acho que a confusão é aqui. Você está falando assim, ué, aqui tem 2, aqui tem 6? Não, esse 6 é subindo. É a corrente que está subindo. Tá? Isso vale para todo mundo aí. Pode ser que vocês enxergaram dessa maneira mesmo. Então, mas nesse ramo aqui, ó, a corrente vale 2 e não muda. Tanto saindo aqui, ó, do A até ela entrar no nó C. Então, ou seja, no nó ela altera, na bateria não, né? Não. Na bateria, como é um circuito série também a bateria, a corrente é a mesma, não muda. Que nem aqui, ó, entre o C e o B, a corrente não muda, que vai ser o próprio 6 aqui agora, né, que é SI2. Tem uma aqui em cima que é o E3, ó. Então, do A até o D, a corrente é a mesma também, não muda, que é o I6 que nós calculamos, ó, que vale 1 ampere. Foi o que a gente achou. Isso. Tá bom, professor, obrigado, entendi. Nada.